sempre. Meus amados, por favor, folheie a Bíblia, vai estar sendo exposta aí na tela. Se de casa, ou você aqui do culto presencial vai poder acompanhar. Mas se também quiser conferir na Bíblia, na sua Bíblia portátil, ou na sua Bíblia de papel, você poderá encontrar a leitura que vamos fazer no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 15, versículos 32 em diante. Mateus 15, eu lerei até o versículo 38, a começar do versículo 32. O tema da mensagem de hoje: multiplicando milagres, da série Multiplicação. Assim diz a palavra de Deus, meus irmãos. Chamando Jesus, os seus discípulos, disse: tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer. Não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Mas os discípulos lhe disseram: onde haverá neste deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Perguntou-lhe Jesus: quantos pães tendes? Responderam: 7 e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu, e deu aos discípulos, e estes ao povo. Escuta essa, meu irmão e minha irmã. Todos comeram e se fartaram, e do que sobejou, recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. Meus irmãos, o ministério do nosso Salvador é marcado por muitos milagres. Mateus, Marcos, Lucas e João, chamados de evangelhos pela teologia, são livros biográficos do Filho de Deus, que relatam a sua trajetória nessa terra. E uma das marcas de Jesus neste mundo foram os seus milagres. Perceba que nós vemos Jesus realizando muitos milagres, mas o evangelista João, no finalzinho do seu relato, diz que Jesus fez outras coisas, outros milagres que não foram registrados. João chega a dizer: se nós fôssemos tentar registrar tudo aquilo que Jesus fez e falou, não haveria biblioteca no mundo que pudesse comportar tanta história. O ministério de Jesus, de fato, foi marcado pela sobrenaturalidade. A todo instante, Jesus é visto na Bíblia realizando coisas extraordinárias. Mas é interessante observar que Jesus nunca se apresentou como um sensacionalista. Sua intenção ao realizar milagres não era promover espetáculos, e nem muito menos para se autopromover. O objetivo do mestre sempre foi aliviar o sofrimento alheio. Embora detivesse o poder de realizar milagres, Jesus jamais o fez por vaidade, jamais o fez por sensacionalismo ou espetáculo. Jesus realizava milagre tão somente para aliviar o sofrimento dos homens. Seja um sofrimento físico ou um sofrimento cognitivo, porque alguns milagres de Jesus tinham uma conotação pedagógica. Jesus não andou por sobre as águas para mostrar, para se exibir
Jesus tinha uma intenção pedagógica. Jesus não curou doentes para dizer que era mais poderoso do que outros médicos. Jesus tinha um intuito pedagógico. Jesus sempre quis aliviar o sofrimento dos outros. E em Mateus 15, 32 a 38, leitura que eu e você fizemos, o mestre realiza mais um dos seus muitos milagres, sendo que dessa vez a Bíblia diz que Jesus realiza um milagre coletivo. Em algumas ocasiões Jesus realiza milagres individuais, mas em Mateus 15 Jesus abençoa de uma só vez milhares e milhares de pessoas. E a forma como Cristo age naquela circunstância, naquela ocasião, nos ensina lições importantíssimas a respeito da intenção de Deus ao manifestar milagres em nossas vidas. Tem lições preciosas na postura de Jesus frente a esses milagres. Lições que nos fazem perceber o quanto Deus nos ama. Mas eu gostaria de chamar a atenção de vocês e de você de casa que me escuta, que me assiste, para as lições de compartilhamento da palavra que estão inseridas nesta passagem das Escrituras. Porque na multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus também nos ensina a multiplicar com o próximo aquilo que a gente recebe de Deus. Por isso que o tema da mensagem que foi apresentado é multiplicando milagres. E a despeito desse tema, eu quero apresentar duas lições espirituais para os amados. Sendo a primeira delas a seguinte: precisamos sentir compaixão pelos que sofrem. Você pode falar em alta voz? O pessoal de casa, se você falar com força, o pessoal de casa escuta. Você que está aqui no culto presencial. Vamos lá no 3? 1, 2, 3. Muito obrigado. Precisamos sentir compaixão pelos que sofrem. O evangelista Mateus, autor desta passagem bíblica, registra Jesus multiplicando pães e peixes por 2 vezes. Por 2 vezes Jesus é visto realizando o mesmo tipo de milagre. A primeira multiplicação ocorreu no capítulo 14 do livro de Mateus, mais precisamente dos versículos 19 a 21. A Bíblia diz que na primeira multiplicação, 5.000 homens foram alimentados. Fazemos esse destaque: 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Porque naquela época, nas estatísticas, não se contava pessoas do sexo feminino e nem muito menos crianças e adolescentes. A Bíblia diz, pelo que contaram, 5.000 homens comeram. Geralmente o número de mulher é maior do que o número de homens. O número de crianças maior do que o número de mulheres. Então, sem sombra de dúvida, mais de 10 ou 20.000 pessoas foram alimentadas na primeira multiplicação dos pães e dos peixes realizadas por Jesus. A segunda multiplicação é essa, que serve de base para a nossa mensagem nesta tarde. Essa segunda multiplicação, registrada em Mateus capítulo 15, diz que 4.000 homens foram alimentados. Na primeira ocasião, 5.000. Na segunda ocasião, 4.000.
ainda com a mesma premissa estatística, sem contar mulheres e sem contar crianças. Mas nessa segunda multiplicação, eu quero chamar a atenção dos irmãos para o versículo 32. Porque antes de Jesus processar o milagre, a Bíblia diz que ele sentiu compaixão. Veja bem o que diz o texto, palavras do mestre: tenho compaixão desta gente. Via de regra, nós focamos no resultado dos milagres. Mas tudo que Jesus faz nos abençoa. E antes de Jesus multiplicar o pão e o peixe, ele revela sua empatia, sua sensibilidade, sua humanidade. Jesus se apresenta como alguém que tem compaixão do sofrimento dos homens. Jesus não se sente confortável ao ver pessoas padecendo. Como você se sente quando encontra alguém sofrendo? Aqui em São Paulo, em Taubaté, nós estamos num período de baixa temperatura. Quando você está na sua casa, você que mora aqui em Taubaté, debaixo dos seus cobertores bem aquecido, por acaso, em algum momento, você parou para pensar que existem pessoas que sequer têm uma casa para estar? Pessoas que não estão tão bem aquecidas como você? Quando você se alimenta, você já parou para pensar naqueles que não têm um prato de comida para pôr na mesa? Jesus está nos ensinando a nos preocuparmos com o sofrimento alheio. Quando você entende a respeito de Deus uma certa verdade, você se preocupa com aqueles que não entendem a respeito de Deus e sequer acreditam nele? Jesus está nos ensinando a nos preocuparmos com aqueles que estão distantes do Senhor, com aqueles que não têm suas necessidades supridas e com aqueles que não têm o próprio Deus em suas vidas. Meus irmãos, a palavra está nos ensinando a não cruzarmos os braços diante do vazio dos homens que nos cercam. Nós não podemos ficar inertes diante do sofrimento daqueles que precisam de um milagre de Deus. Quando estamos na casa do Senhor, nós somos alvos das suas bênçãos. Nós sentimos o fervor do Espírito nas canções. Nós somos edificados pela palavra. Nós somos amados pelo relacionamento interpessoal dos nossos irmãos. Isto é bênção, motivo de agradecermos ao Senhor. Todavia, não podemos esquecer que o reino de Deus não é apenas para nós. Em certa ocasião, Jesus disse: o reino de Deus está próximo, não no sentido de tempo, mas no sentido de distância. Jesus está falando que o reino de Deus está ao alcance dos homens. O reino de Deus está próximo quando a gente sente uma emoção promovida pelo Espírito de Deus num culto como esse. Quando a gente sente Deus num pequeno grupo. Mas o reino de Deus tem estado distante para muita gente que não conhece aquilo que você que está comigo hoje no culto tem conhecido. Jesus quer que nós sintamos compaixão daqueles que não estão com a gente na caminhada cristã. Uma das orações mais significativas de Jesus na Bíblia está registrada em João 17. A gente via de regra lembra do Pai Nosso. A gente lembra do Pai Nosso. Uma oração muito importante também. Mas João 17 é uma oração intercessória. Jesus a faz antes de ir para a cruz. E a Bíblia diz que quando Jesus ora, Jesus diz assim: Pai, eu oro não somente por estes que estão comigo, mas por aqueles que ainda hão de crer em mim. Jesus está falando da gente aqui em Taubaté. Você que está em casa, em Maceió, São Paulo, Mato Grosso. Jesus está falando por pessoas do futuro que iriam crer nele.
Jesus diz assim: Pai, que eles possam conhecer o teu nome e o fazer conhecido. Na oração, Jesus ora ao Pai para que eu e você entendamos que o nosso propósito de vida não é apenas conhecer a Deus, mas é compartilhar o que sabemos de Deus com outras pessoas. Nosso propósito não é apenas sermos alvos dos milagres de Deus, mas é compartilhar esses milagres. Se você um dia foi curado pelo poder de Deus, lembre-se, tem gente doente que ainda não foi curada. Se Deus te abriu uma porta de trabalho onde você tem estabilidade, ou o seu negócio é bem sucedido, lembre-se, tem pessoas que estão desempregadas e precisam de um milagre de Deus. Se você entende o Evangelho e o Espírito Santo tem transformado o seu caráter, tem muita gente ignorante precisando urgentemente de uma transformação. Precisamos sentir compaixão por essas pessoas, pelas pessoas que precisam de cura, pelas pessoas que estão precisando de libertação, pelas pessoas que precisam de paz. Tem muita gente vivendo perturbada, precisam de paz. Tem muita gente precisando de salvação, um assunto que hoje praticamente é descartado no meio religioso. Muita gente pensa que buscar a Deus implica somente em resultados e benefícios para essa vida terrena. Verdadeiramente Deus tem promovido coisas boas para aqueles que creem no nome dEle, mas em dada ocasião Jesus disse assim: aquele que deixa pai, mãe, terras, riquezas, por amor a mim e o Evangelho, ganhará 100 vezes tanto aqui e por fim a vida eterna. Parece que a gente quer ficar com os 100 vezes tanto aqui. A gente está preocupado somente com essa vida. Tem muita gente que precisa entender que elas precisam ser salvas. Acreditem, existem pessoas que perguntam: mas eu preciso ser salvo de quê? Meu irmão, você precisa entender que essas pessoas ainda não conhecem o mundo perfeito que está por vir. Jesus quer que nós sintamos compaixão dessas pessoas, compartilhemos a sua palavra. Diante disso, eu posso afirmar para os amados que não basta a gente entender a Bíblia. Deus não quer apenas que você entenda a Bíblia. Deus quer que você faça outras pessoas entendê-la. Ouça bem isso. Jesus não quer apenas que você venha para o culto. Jesus não quer apenas que você assista a live. Jesus quer que você traga outras pessoas para o culto e você conduza outras pessoas a assistirem a live. Jesus não quer apenas que você vá ao pequeno grupo. Jesus quer que você leve outras pessoas para participarem do pequeno grupo. Tenhamos compaixão pelos que sofrem, irmãos, até por aqueles que acham que não sofrem. Precisamos conduzi-los à presença de Deus para receberem os milagres do Senhor. Precisamos sentir compaixão pelo sofrimento alheio. Mas eu quero apresentar a segunda lição espiritual. Vai aparecer na tela. Vocês vão poder me ajudar, vocês do culto presencial, por gentileza. Precisamos revelar o poder de Deus às pessoas. 1, 2, 3. Muito obrigado. Precisamos revelar o poder de Deus às pessoas. Mateus, quando descreve este episódio, ele nos diz que a multidão acompanhava Jesus fazia 3 dias. Durante 3 dias, tinha um grupo grande de pessoas ouvindo os ensinamentos do Mestre. E ficaram 3 dias sem comer absolutamente nada. As Escrituras dizem que eles estavam em jejum. E não era um jejum espiritual. Era porque não tinham o que comer. Estavam tão famintas de Deus que não se precaveram. Não planejaram a logística. Foram onde Jesus estava, mas não se programaram. Não se preocuparam
em organizar uma marmita. Eles estavam tão sedentos, tão famintos de Deus, que nada mais importava. Eles tinham fome de Deus. Depois de 3 dias, Jesus encerra o seu sermão, encerra a sua aula, encerra o seu discipulado. Mas Jesus não quis dispensar aquelas pessoas do jeito que elas estavam. Sabe por quê? Porque Jesus sabe que nós não somos compostos apenas de uma vida espiritual. Jesus sabe que você é de carne e osso. Às vezes eu tenho a impressão que muita gente não entende por que Cristo Jesus se tornou carne e habitou entre os homens. Cristo Jesus tornou-se carne para mostrar para a gente que Ele entende as nossas demandas humanas. Jesus não está preocupado apenas com sua fé. Jesus vê você como alguém, como um ser integral. Jesus entende quando você tem dor no estômago. Jesus entende os teus instintos. Jesus entende a tua enxaqueca. Jesus sabe quais são suas necessidades. Jesus sabe. Aquela multidão não pediu nada para o mestre. A multidão ia embora. Jesus tinha encerrado sua ministração. Mas Jesus não quis dispensá-la sem suprir suas necessidades. O próprio texto diz que Jesus estava preocupado de haver desmaios. Olha como Jesus entende de estrutura humana. Como é que o seu corpo reage quando você não come, hein, Jonatas? Como é que seu corpo reage, Tainá, quando você não come? Tem gente que fica com dor de cabeça. Tem gente que fica mal-humorado. Gente rindo aí, olhando para mim, rindo, porque fica quando está com fome. Tem gente que fica fraco. Tem gente que literalmente desmaia. Acredite, não é exagero, tem gente que morre. Jesus está preocupado. Jesus não quer que a multidão vá embora sem comer. Jesus não quer ninguém com enxaqueca por causa de fome. Jesus não quer ninguém com fraqueza por causa de fome. Jesus não quer ninguém mal-humorado por causa de fome. Jesus não quer ninguém morrendo por causa de fome. E a Bíblia diz que Jesus sente compaixão. Jesus, ele, segundo a Bíblia, ele se preocupa em alimentar a multidão, mas isso soa de maneira estranha para os discípulos, porque Jesus era uma pessoa organizada. Jesus, quando viajava com seus pupilos, havia uma logística planejada. Você pode ver no texto que quando Jesus vai multiplicar o pão e o peixe, tinha um cesto com alimento. Aquele cesto não estava por acaso ali. Aquele cesto possivelmente fazia parte da logística das caminhadas missionárias de Jesus. Mas Jesus tinha se programado com seus discípulos, alguns 12 apóstolos, talvez mais alguns, e não para uma multidão. Jesus, irmãos, ele tem poder, evidentemente, de fazer pão descer do céu. Mas Jesus, ele não descarta a nossa capacidade humana de organização. Pode ver lá em Mateus 4, quando Jesus está com fome, depois de 40 dias, o diabo vem tentá-lo. E o diabo diz assim: Jesus, se o Senhor é filho de Deus, transforme a pedra em pão, sacie sua fome. Mas Jesus, ele não brinca de fazer milagre. Por que Jesus ia transformar a pedra em pão, se dentro de instantes ele ia para casa, tinha comida em casa? Jesus não brinca com o extraordinário, com o sobrenatural. Até falava hoje de manhã para o pessoal aqui da igreja, eu dizia o seguinte: muita gente pensa assim, por que Deus não desce do céu e diz, olha, eu existo, estou aqui? Não é assim que Deus trabalha. Deus tem sua maneira de atuar, de agir. Deus não brinca com milagres, Deus não brinca. Mas naquela ocasião, havia apenas um cesto. Jesus quer alimentar a multidão, os discípulos, mesmo sabendo que Jesus tinha realizado uma multiplicação alguns dias antes. Jesus diz, olha, os discípulos dizem para Jesus, a gente não tem muita coisa. A gente tem apenas 7 pães e alguns peixinhos. Eu não pesquisei, eu não tive essa curiosidade. Apenas quando eu estou pregando, eu estou lembrando dessa curiosidade. Por que Mateus diz que tinha peixinho? Eu não sei se ele fala isso por força da expressão, porque tinha pouco diante da multidão.
Sabe quando tem pouca comida em casa e chega muita gente e alguém pergunta, tem comida? E a pessoa diz, tem um arrozinho. Ou seja, tem pouca coisa. Tem um arrozinho só, não tem comida para todo mundo. Eu não sei se quando Mateus fala tinha peixinho, ele está falando isso por força de expressão ou está falando de piaba. Os nordestinos que me assistem sabem o que é piaba. Alguém aqui de manhã disse, é lambari, pastor. O peixe possivelmente era pequeno. Piaba é um peixezinho, sabe, um petisco, lá da minha terra. Na beira da praia o pessoal te oferece piaba. Você é crocante, piaba é crocante. Bem salgada, põe limão, é uma delícia. Mas 7 piaba não sacia a fome de ninguém. Tinha apenas 7 piabinhas no cesto. Tinha apenas alguns pãezinhos, era uma multidão para ser alimentada. Mas irmãos, Jesus, ele usa aquilo que temos nas mãos. Para multiplicar o que sabemos de Deus, a gente não precisa ser um pastor. A gente não precisa ser um teólogo. Conquanto ser pastor e ser teólogo sejam coisas relevantes, sejam funções importantes no reino de Deus. Pastor, eu entendo muito pouco a respeito de Deus, mas Deus quer que você multiplique o pouco que você entende. Você pode não entender de reumatologia, cristologia, escatologia, pneumatologia, bibliologia, mas você pode compartilhar aquilo que você entende de Deus e aquilo que você desfruta na presença de Deus. Jesus pergunta, o que vocês têm aí? Tem só uns peixinhos e alguns pães. Jesus pega o cesto. Me emociono de imaginar a cena. Jesus, ele ora ao Pai. Jesus ora ao Pai. Jesus pede para os discípulos colocar as pessoas sentadas. Sentem-se. Sentem-se. Aguardem. Tem momento, irmãos. Tem momento que Jesus manda a gente sentar e aguardar. Aguardem. E Jesus ora. E a Bíblia diz que os pães e os peixes começam a ser distribuídos. É curioso. Eu estou imaginando aqui a cena. Quanto mais tira pão do cesto, mais aparece pão. Um para você, outro para ele, outro para ela. E o pão não acaba, o peixe não acaba. E vem pão, vem peixe, vem pão, vem peixe. É 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, mulheres, crianças, todo mundo bem alimentado. A Bíblia diz que comeram tão bem que sobraram 7 cestos de pães e peixes. Que coisa fenomenal. Sabe, Fabiano, tinha apenas um cesto. No final, tiveram 7 cestos. Não foi mesquinhez dos discípulos. Vamos lá, uma migalha para cada um. Sobraram 7 cestos. Irmãos, no reino de Deus, nunca vai faltar bênção para quem precisa. Nunca vai faltar milagre de Deus. Nós não precisamos guardar Deus para a gente. Trazer outras pessoas para o reino de Deus não nos excluirá das suas benesses. Sempre vai ter pão, sempre vai ter peixe, porque o reino de Deus tem abundância. Lembre-se disso, não vai faltar nunca a fartura no reino de Deus. Precisamos conduzir pessoas à presença de Jesus para que elas saibam que o poder de Deus é útil e real para a vida delas. Eu fico imaginando, que naquele primeiro milagre da multiplicação em Mateus 14, fico imaginando quantas pessoas ali ficaram maravilhadas com o que Jesus fez. É bem possível que nessa segunda ocasião houvessem pessoas novas. Pessoas que foram alimentadas lá, elas contavam, olha, não tem aquele filho do carpinteiro, aquele rapaz simples, jovem, 30 anos de idade, fica aí falando sobre o reino de Deus. Rapaz, ele estava lá no deserto. Olha, tem gente que fala que ele é um falso profeta, tem gente que fala que ele é um impostor, mas ele estava no deserto e ele conseguiu alimentar multidões com poucos pães e poucos peixes. Eu fico imaginando, isso aqui é no imaginário, que alguém pensou, será que isso é verdade? Então eu vou lá, eu quero ver esse negócio. Passa o primeiro dia, Jesus não realiza milagre nenhum, e as pessoas ouvindo Jesus. Passa o segundo dia, mas assim, quem deu a notícia, deu com tanta vibração, que quem foi ouvir Jesus, aguentou 3 dias sem comer. Você aguenta, Letícia, 3 dias sem comer?
esse negócio deve ser real, porque a pessoa que me falou com tanta certeza. Eu não vou embora daqui não, enquanto este homem não realizar o milagre. Imagina a cena, quando Jesus multiplica o pão e o peixe. Imagina duas pessoas, uma que esteve na primeira multiplicação, que levou uma outra pessoa para a segunda multiplicação. O que convidou o outro, olhou para o lado e disse: eu não falei que é verdade? A pessoa que foi convidada certamente disse: rapaz, não é que é verdade mesmo? O homem é multiplicador. Ele é Deus, ele não é uma pessoa qualquer. O poder de Deus é real. Irmãos, as pessoas precisam saber que o poder de Deus é real. A gente não está aqui por uma mera formalidade religiosa. A gente não está aqui simplesmente porque a gente faz parte de uma denominação. Com todo respeito à nossa denominação, à nossa estrutura denominacional, que é bênção de Deus para a gente. Nós estamos aqui porque aqui Deus se revela. E quando a gente sente Deus aqui, a gente precisa compartilhar com as pessoas. Amanhã, quando eu encontrar meu vizinho, olha, você tem que ir lá na igreja que eu frequento. Você tem que sentir o que eu sinto. Olha, você tem que ir no pequeno grupo. Olha, você vai sentir algo que você nunca sentiu. Tem milagres de Deus para muita gente. Deus quer que a gente seja multiplicador da palavra. Fique em pé, por favor. Fique em pé, por gentileza. Existem muitas pessoas necessitadas de Deus. Jamais podemos esquecer que existem bênçãos de Deus suficientes para todos. Tem bênção para muita gente. Deus trouxe você aqui. Você lembra qual foi a primeira vez que você veio aqui? Você veio aqui porque alguém multiplicou a palavra para você. Mas tem gente que vai ser trazida através de você. Tem milagre que Deus está fazendo na sua vida para abençoar outras pessoas. Porque Jesus, ele é multiplicador de milagres. Não apenas no sentido de nos abastecer com suas maravilhas. Mas Jesus quer que outras pessoas sejam alcançadas.